Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Descomplicando o Direito, no seu canal no YouTube que pretende discutir as questões jurídicas do momento, sempre assim, de uma forma descontraída, sem o juridiquês do tribunal, de camiseta e de uma maneira que todo mundo possa compreender e opinar sobre os temas atuais do nosso momento, do cenário jurídico brasileiro. Gente, o tema de hoje não poderia deixar de ser outro, alguma coisa que já vem repercutindo desde semana passada, né? E se prolonga no tempo até a nossa semana de hoje, né? Sendo que agora, é justamente nessa semana, que presta o depoimento o ex-ministro, né, Pazuello da Saúde. Gente, o tema de hoje diz respeito ao habeas corpus, tá? Que foi concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski e que levou a algumas permissões em prol do ex-ministro Pazuello. Ok? Mas antes de trabalhar sobre isso, antes de falar sobre a decisão em si considerada, é legal que a gente dê uma trabalhada, é legal que a gente converse um pouquinho sobre o que seria o tal do habeas corpus. Gente, o habeas corpus ele vem inserido dentro da Constituição Federal, junto com algumas outras estruturas, alguns outros procedimentos, como uma garantia fundamental, certo? Uma garantia que é dada ao cidadão brasileiro, ou qualquer pessoa que se encontre no país, para a defesa de alguns direitos que lhes são básicos, tá? Alguns direitos que lhes são basicamente, então, alguns direitos que lhes são assegurados pela própria Carta Constitucional. Tá? Os três grandes que aparecem dizem respeito ao mandado de segurança, tá? Que serve para fazer cessar um ato ilegal do poder público, tá? Ou de quem haja, às vezes, de um poder público. Pode parecer curioso, mas, por exemplo, uma faculdade privada, por ser delegatária de um serviço público federal, né, a educação, os reitores, diretores dessas faculdades podem eventualmente sofrer mandado de segurança. Tá? Então, poder público, um ato legal do poder público. O habeas data, que ele serve para acessar informações e corrigir informações. Tá? Então, vem do latim, tem a informação, habeas data. Né? Então, ele serve para acessar bancos de dados do poder público e corrigir informações que constem desses dados, desses bancos de dados do poder público. Tá? E por fim, o chamado habeas corpus. Tá? Que ele diz respeito à proteção da liberdade individual, o direito de ir e vir. Ok? Gente, o habeas corpus, na sua origem, tá? Na sua ideia inicial, ele é pensado como um mecanismo para a proteção da liberdade individual de ir e vir. Ok? Uma garantia, uma proteção do sujeito de que ele não será injustamente constrangido em sua liberdade individual, ou seja, não vai ser preso, certo? Não vai ser levado à prisão de maneira injusta, de maneira ilícita. Então, o habeas corpus ele serve para justamente fazer cessar um ato, tá, ilegal que constrange a liberdade de ir e vir do sujeito. Isso é a base do habeas corpus. Algumas pessoas poderiam até pensar, bom, então ele tem aplicação única e exclusiva criminal. Não é bem assim. Tá? O habeas corpus serve basicamente para o processo criminal, afinal de contas, quase a totalidade dos casos hoje em que eu tenho prisões, em que eu tenho a prisão, ocorre dentro do curso do processo penal, mas não apenas. É possível também que o habeas corpus seja utilizado para a finalidade do cível. Hipótese, por exemplo, hoje, no corrente no país, a questão da prisão civil por dívida alimentar. Se eu for preso por dívida alimentar, qualquer pessoa pode ser presa por dívida alimentar, né, desde que, claro, possua uma obrigação alimentar, tá? Preso alguém pela obrigação alimentar, é possível se valer do habeas corpus para fazer cessar essa prisão, desde que comprovada a ilicitude, desde que comprovada o excesso na medida aplicada. Ok? Tranquilo? Essa é a base. Só que o habeas corpus, de acordo com a passagem do tempo e a própria formatação que lhe foi dada pela utilização da prática do processo criminal, ele acabou ampliando a sua função. Hoje em dia não se pensa mais no habeas corpus apenas com o intuito de fazer cessar uma ilegalidade de prisão. Então, de fazer cessar a prisão
como um ato ilegal, como um ato coator praticado de maneira excessiva ou abusiva pela autoridade policial, por uma autoridade judicial ou qualquer coisa que o valha. O habeas corpus hoje tem sido pensado de uma maneira lata, tá? Como uma garantia daquele que se encontre sujeito a uma investigação criminal, tá? Ou a um procedimento criminal, propriamente dito. Então ele ampliou a sua capacidade, ele ampliou o seu espectro de atuação. E hoje em dia o habeas corpus é utilizado para quase qualquer coisa em processo penal. Ele serve com aquilo que a gente costuma chamar de... que a gente costuma chamar, não. Que a gente fala no nosso dia a dia de carta coringa, certo? Qualquer coisa que esteja de errado, qualquer coisa que esteja de estranha no processo penal, eu posso me valer do habeas corpus, do Instituto do habeas corpus, do procedimento do habeas corpus, para fazer cessar uma ilegalidade, para corrigir, portanto, um desvio do caminho. Exemplo típico disso aqui é o que aconteceu com o ex-ministro Pazuello e o pedido que ele fez de habeas corpus para o STF. Gente, vamos aqui analisar. Eu estou num ambiente, tá, e era esse o problema, de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente já teve a oportunidade, em outro vídeo passado do nosso canal, de falar um pouquinho sobre a CPI, para que ela serve, como que ela se desenha. Não existe ainda, tá? Não existe ainda, pelo menos não de uma maneira clara e objetiva, tá? A necessidade, tá, de que ele se defenda. Tirando a possibilidade de uma testemunha vir a mentir para a CPI, então prestar um falso testemunho, alguma coisa assim, não é do normal, não é corriqueiro que a CPI resulte na prisão dos depoentes. O mais comum, o mais corriqueiro é que seja prestado o depoimento e depois, mais tarde, iniciado um processo penal, é que possa, aí sim, haver a prisão, tá? Haver o recolhimento à cadeia de qualquer pessoa que possa sofrer uma persecução penal, tá? Então, de um primeiro momento, não teria essa questão, tá? Aliás, até se discutiu isso na semana passada, quando do depoimento do secretário especial do Van Garten, tá? Que se discutiu muito da questão de se ele poderia sair preso dali ou não, se ele estaria prestando falso testemunho para a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Mas, em via de regra, isso aqui não é uma preocupação de quem vai depor numa CPI, tá? E, de fato, não foi o pedido que foi feito pela AGU em favor do ex-ministro Pazuello, tá? Lembrando, o habeas corpus, gente, pode ser protocolado por qualquer pessoa, tá? Em favor de alguém que se encontre sujeito a um constrangimento ilegal. Eu não preciso ser advogado daquela pessoa para fazer isso. Tanto que a AGU fez isso na condição de Advocacia Geral da União, não na condição de advogado do ex-ministro Pazuello, né, que nem mais faz parte do Ministério da Saúde. Então, por que a AGU impetrou esse pedido e qual o objetivo? O objetivo principal, tá, não era necessariamente evitar uma prisão, mas lembrar a Comissão Parlamentar de Inquérito que o ex-ministro Pazuello, além da condição de testemunha, também tem um papel relevante no desenvolvimento dos fatos que estão sendo investigados. Afinal de contas, ele foi ministro durante a pandemia. E por conta disso, tá, o entendimento que se formou é que ele poderia ter que depor sobre fatos que lhe são desfavoráveis. Beleza? Tranquilo? O que fez o ministro Ricardo Lewandowski, que foi quem recebeu esse HC, e definiu a questão em sede liminar. Tá? Então, sozinho, sem a decisão final ainda do habeas corpus. O ministro Lewandowski, que é, sabidamente, dentro da corte, um ministro que ostenta uma posição garantista, tá? Ele tem uma posição bastante garantista no que diz respeito às suas decisões, o ministro Ricardo Lewandowski se posicionou por reconhecer o direito constitucional de que o ex-ministro Pazuello pudesse calar sobre algumas perguntas que lhe forem feitas, ou seja, ficar em silêncio, deixar de responder algumas perguntas. Que perguntas? Aquelas que pudessem implicar, e esse é o ponto principal, aquelas que pudessem implicar fato criminoso a ser atribuído ao ex-ministro.
Então, tudo aquilo que pudesse comprometê-lo eventualmente na prestação de depoimento, e aqui o detalhe é, poderia ou não recair numa confissão de um fato criminoso, o ministro poderia calar. Para quê? Para evitar que se violasse o direito que todos nós temos de não produzirmos provas contra nós mesmos dentro do âmbito do processo criminal. Ok? Então, tentou-se com isso resguardar a posição do ex-ministro para que ele não fosse obrigado, para que ele não fosse forçado a produzir uma prova que pudesse lhe ser desfavorável no curso de um processo penal que eventualmente começasse após a comissão parlamentar de inquérito. Em razão disso, e por conta disso, foi deferida a liminar para resguardar esse direito. Se vocês querem a minha opinião, eu considero que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski foi plenamente acertada. Tá? Atingiu exatamente o ponto que deveria. Por quê? Porque não impediu, como não impede, que o ex-ministro deponha e seja obrigado a depor sobre os fatos que não possam implicar em qualquer responsabilidade sua, certo? E o que significa isso? No que diz respeito às demais pessoas, então, para dar alguns exemplos aqui, eventualmente, o ex-ministro, o presidente Bolsonaro, evidentemente, os outros ex-ministros que passaram ao longo da pandemia, secretários, presidente da Anvisa, a própria questão das comerciantes de vacinas, Pfizer, Oxford, AstraZeneca e qualquer outra, tá? Então, quanto a essas pessoas, ele é obrigado a prestar depoimento e lhe salvaguarda de depor sobre qualquer fato que lhe possa ser desfavorável, algo que persiste na nossa Constituição enquanto um direito que é assegurado a qualquer pessoa que possa ser investigada. Então eu vejo com muito bons olhos essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. E destaco, né, é importante colocar aqui, ele está longe de ser o meu ministro favorito dentro da corte. Ok? Gente, então, para hoje seria isso. Agradeço a audiência de todos. Quem curtiu o nosso vídeo, aperta ali no joinha, siga o canal para assistir semanalmente nossos vídeos do Descomplicando Direito. Muito obrigado a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.